Ó, hoje a gente vai mergulhar num assunto assim que mistura arte, muita emoção e, olha só, até caso de polícia. Os bebês reborn. Uhum. São aquelas bonecas hiperrealistas, sabe? Feitas para parecerem bebês de verdade mesmo, com peso, textura de pele. Nossa, cada detalhe é pensado. Exato. Impressionante o nível de detalhe. Elas surgiram lá nos anos 90, né? Nos Estados Unidos, mais como um item de coleção. Algo para quem gostava mesmo. Isso. Era um nicho bem específico no começo. Só que a história hoje, aqui no Brasil, é bem mais complexa, eu diria. Com certeza. E a nossa conversa aqui é justamente para explorar isso. Como é que essas bonecas saíram, tipo, das prateleiras dos colecionadores e ganharam outros usos, terapêuticos, pedagógicos, Uhum. mas também como elas geraram problemas legais, sociais, justamente por serem tão reais. Vamos tentar entender essa mistura toda. Vamos sim. Porque não são só colecionáveis caros, né? Como você disse. Não mesmo. Elas encontraram um espaço bem surpreendente, na verdade. Muito. São usadas, por exemplo, como apoio para pessoas que enfrentaram a dor da perda de um bebê, sabe? Durante a gestação ou logo depois. Sim, no luto perinatal. É um uso bem delicado e importante. E também ajudam no tratamento de pacientes com Alzheimer para despertar memórias, afetos. Isso, como um gatilho emocional positivo, né? E tem um lado pedagógico também. Exato. Servem como material didático em cursos de primeiros socorros para bebês ou para preparar futuras mães, né? Como cuidar, dar banho. Pois é, essa dualidade é que eu acho fascinante. É um objeto que tem um valor artístico, claro, pela perfeição, pelos detalhes, Sim, é uma arte. mas ao mesmo tempo funciona como uma ferramenta, quase um, sei lá, um placebo afetivo. Talvez em momentos de vulnerabilidade ou para aprendizado mesmo. Um placebo afetivo, gostei disso. Mostra muito sobre a nossa necessidade de cuidar, né? De se conectar. É verdade. Só que esse realismo todo, esse extremo realismo, também tem um lado B complicado, né? E tem, sem dúvida. É aí que a coisa pega. Pega como? Justamente por serem tão parecidas com bebês reais, a gente tem visto casos de pessoas sendo abordadas de forma bem constrangedora. Abordadas por quem? Pela polícia ou pelo conselho tutelar, aquele órgão que protege crianças e adolescentes. Geralmente em locais públicos, tipo shopping, parque. Mas por quê? Porque alguém vê a boneca, de longe talvez, e pensa que é um bebê de verdade abandonado ou sofrendo maus tratos, sabe? Aí liga, aciona as autoridades. Nossa, imagina o susto, a situação para quem só estava passeando com a sua boneca. Exatamente, um constrangimento enorme, né? Totalmente inesperado. Que delicado isso. E, além desses maus entendidos todos, tem a questão dos golpes, né? Principalmente na internet, certo? Exato. Esse é outro problema bem sério que surgiu com a popularização. Como funciona isso? Ah, tem muita gente que compra online, né? Atraída por fotos lindas, maravilhosas, paga um valor alto e ou não recebe nada. Poxa vida. Ou então chega em casa uma boneca que não tem nada a ver com a foto, qualidade muito inferior, sabe? Aquela decepção. Entendo. E o pior, que eu acho mais grave ainda, tem criminosos usando imagens dessas bonecas super realistas para criar campanhas falsas de doação. Como assim doação? Baixo mesmo. Tá, e como é que a lei brasileira lida com tudo isso? Porque imagino que não tem uma lei específica para bebê reborn, né? É, uma lei com esse nome não tem, mas o nosso sistema legal, o nosso direito, já tem ferramentas para lidar com essas situações, sim. Ah, é. Quais? Olha, os golpes na internet, por exemplo, isso é claramente crime de estelionato. Artigo 171 do Código Penal. Enganar alguém para ter vantagem financeira indevida. Clássico. Entendi. Estelionato. E se a pessoa comprou, pagou e recebeu algo diferente do prometido ou nem recebeu, aí entra o Código de Defesa do Consumidor. Ah, o CDC. Sim, protege contra a publicidade enganosa, garante o direito de arrependimento na compra online. O consumidor tem direitos ali. Certo. E no caso daquelas abordagens policiais erradas que você falou? O constrangimento. Então, nesse caso, se a abordagem for claramente abusiva, sabe? Com excesso, causando um constrangimento desnecessário, humilhante, a pessoa pode sim buscar uma indenização por danos morais. Contra quem? O policial? Contra o Estado. A responsabilidade por atos excessivos dos agentes públicos em serviço é do Estado.
O ponto-chave, como até um advogado, o Paulo César Nascimento, comentou num artigo sobre isso, é que o simples fato de você andar com uma boneca reborn, não importa o quão realista ela seja, não é crime nenhum. Certo, portar a boneca não é crime. De jeito nenhum. Se houve abuso na abordagem, aí sim pode gerar responsabilidade civil do Estado por dano moral. Entendi. Isso tudo me faz pensar numa questão mais profunda, talvez. O lado psicológico, sabe? Onde fica a linha entre um apoio emocional que é válido, que ajuda, e talvez uma dificuldade em lidar com a realidade, uma fuga? Essa é a grande discussão ética e psicológica, né? É o centro do debate, muitas vezes. No uso terapêutico, principalmente em casos de luto ou com pacientes com demência, o acompanhamento de um profissional de saúde mental é fundamental. Por quê? Para garantir que a boneca seja um suporte, um conforto temporário, um estímulo, e não que ela se torne uma fuga permanente da realidade, entende? Ou um substituto que impeça a pessoa de processar seus sentimentos, suas dores de forma saudável. Evitar uma dependência, talvez? Bem importante sobre como a gente se apega a objetos, né? E o que a gente busca nessas representações tão perfeitas. É verdade. Então, para a gente ir amarrando aqui, os bebês reborn, eles evoluíram bastante, de simples itens de colecionador para ferramentas com múltiplos usos, né? Do terapêutico ao educacional. Isso, uma trajetória bem interessante. Mas esse realismo impressionante que é a marca deles acaba trazendo desafios, confusões com autoridades, golpes pela internet e um debate necessário sobre os limites do apego, do apoio emocional. Exatamente. É um pacote completo. O lado bom, o lado complicado e as perguntas que ficam. E o que a gente leva disso tudo, então? Olha, eu acho que fica uma reflexão importante para o futuro, sabe? Pensando que a tecnologia não para de avançar, de criar simulações cada vez mais perfeitas da realidade, não só bonecas, mas inteligência artificial, realidade virtual, tudo isso. Como é que a sociedade e as leis também vão se adaptar? Como que a gente vai navegar num mundo onde essa linha entre o que é artificial e o que é real fica cada vez mais borrada? Especialmente quando esses objetos conseguem despertar emoções tão genuínas, tão fortes na gente. É uma pergunta e tanto. É um desafio que vai muito além das bonecas reborn, com certeza. É sobre o nosso futuro com a tecnologia e com as simulações da realidade. Faz todo sentido. Uma reflexão para a gente levar mesmo.